Olá pessoal, saudações marinheiras, saudações astronômicas. Retornamos então aqui, após vocês terem visto esse filme sobre diagrama azimutal, certo? É muito importante, o diagrama azimutal é uma ferramenta muito importante, porque essas coordenadas do sistema de coordenadas horizontais e azimutais, né? Todos esses azimuth verdadeiro, azimuth ângulo no zênite, azimuth náutico semicircular, azimuth quadrantal e azimuth e amplitude, né? Todos eles são muito importantes, porque a gente vai ver agora, quando a resolução para chegar na linha de posição astronômica, né? A gente vai um dos elementos desconhecidos do triângulo esférico de posição é exatamente esse ângulo no zênite. Esse ângulo no zênite, a gente vai ver que algumas tabelas, essa tabela que vocês vão ver, a 249, a tabela, deixa eu ver aqui qual é a tabela que vocês estudam, eu não lembro de cabeça, eu acho que é 249, HO 249, deixa me ver aqui, pessoal, só um instantinho. HO 249, a gente chega efetivamente no valor do ângulo no zênite, quando a gente resolve o triângulo esférico de posição, né, com aqueles três elementos conhecidos, e chega, né, se você usar uma outra tabela, a tábua Hadler, por exemplo, você vai chegar no azimuth quadrantal. Então, quer dizer, tanto num caso como no outro, a gente vai acabar tendo que chegar no azimuth verdadeiro, que é o que nos interessa. A gente vai ver que o azimuth verdadeiro é um dos elementos determinativos da reta de altura. Então, de qualquer forma, tem que conhecer o ângulo no zênite, azimuth verdadeiro, azimuth quadrantal, amplitude, todos eles, tá? Então é importante esse bate-papo, essa conversa. Essa aula nossa é a última do sistema de coordenadas astronômicas, né? Por isso mesmo já vou apresentando aqui para vocês aquela nossa esfera local, nossa esfera famigerada. E aliás, eu soube hoje, por acaso, hoje é dia 4 de agosto, né? Eu soube que vocês devem estar retornando para o SIAGA dia 12 de agosto. Estou gravando essa aula no dia 4 de agosto. No dia 12 de agosto vocês retornarão ao SIAGA. Então, já lhes adianto que a minha intenção, já que vocês vão estar no SIAGA, né? Mas provavelmente as aulas, pelo menos comigo, devem continuar sendo via online, esse online entre aspas aí, né? Aula gravada. Eu pretendo fazer, sim, até para o bem de vocês mesmo, que aquele exercício que eu falei, um trabalho, né, valendo 2 pontos, e o trabalho valendo 2 pontos vai ser exatamente isso aqui, esse emaranhado de círculos máximos, né, ou seja, um trabalho efetivamente de geometria descritiva, um trabalho que vocês têm que realizar aqui o desenho desses vários círculos máximos, né, apresentando as diferenças que eu exigi entre eles, né, das diversas coordenadas astronômicas, então mostrando o astro em uma certa posição. Então se preparem, que a princípio esse trabalho será realizado valendo 2 pontos, que eu acho que facilita, né, vocês vão para a prova só precisando de 8 pontos, né? Valendo 8 pontos. Agora o trabalho, é claro, como você já me conhece, é um trabalho que será exigido da forma que tem que ser feito corretamente. Vou dar todas as orientações no momento oportuno, tá? Então, a princípio, esse trabalho vai existir, já que vocês voltam no dia 12, né? Eu vou conversar aí com a administração, o departamento de náutica, uma forma de chegar até vocês esse trabalho, né? Outra coisa que eu soube também é que vocês hoje, né, eu soube que vocês parece que ainda não tinham recebido essa publicação aqui, que seria feita via magnética, né, e seria mandada pelo Moodle, mas como vocês voltam no dia 12, né, acho que vocês vão ter que pegar ela efetivamente lá no Paiol, essa publicação aqui, que é extrato de tabelas de navegação astronômica, tá? Cada um de vocês tem que pegar esse extrato, tem que ter essa tabela, já para fazer aquele exercício que nós fizemos de Sírius, lembra? O diagrama de tempo lá do sistema de coordenadas equatoriais uranográficas da estrela Sírius, a gente já usou uma parte aqui dessa publicação, né? E a gente vai, a partir daqui mais umas 3, 4 aulas, quando a gente começar o Almanaque Náutico Brasileiro, vai usar bastante essa publicação, tá? Então é importante que vocês, assim que possam, tenham essa publicação em mãos. Eu soube que ela não vai ser recolocada, feita em meio magnético, mas
Vamos lá então, pessoal, a última passagem então que eu vou fazer aqui com vocês dos sistemas de coordenadas astronômicos, né? Acho que não preciso mais falar dos sistemas de coordenadas geográficos, né? Que também é importante, a gente vai ver agora mesmo nessa aula, ele é importante, ele faz parte da resolução do triângulo esférico de posição e da linha de posição astronômica, mas vamos falar aqui rapidamente dos três sistemas de coordenadas astronômicos, né, que nós estivemos estudando nessa unidade de ensino. O primeiro deles, sistema de coordenadas horárias, né, lembrando sempre que todo o sistema de coordenadas é formado, é criado por meio de dois círculos máximos que se cruzam ortogonalmente e as suas coordenadas são sempre medidas sobre um círculo máximo. Então, só para repetir isso milhares de vezes, mas é para ficar bem na cabeça de vocês, né? Então, sistema de coordenadas horárias, ciclos máximos fundamentais, equador celeste, esse em verde aqui, certo? E o meridiano celeste do observador, certo? Meridiano celeste do observador. Então, dois ciclos máximos que se cruzam ortogonalmente. E as coordenadas, quais são? A primeira, declinação, medida sobre o círculo horário do astro. O que é círculo horário do astro? É um círculo máximo que passa pelos dois polos e pelo centro do astro. Ela é medida a partir do equador celeste, vai de 0 até 90 graus até o polo celeste norte e de 0 a 90 graus até o polo celeste sul. E a segunda coordenada, a primeira então é declinação, e a segunda coordenada é ângulo horário. Ângulo horário parte do meridiano, aqui no caso o meridiano celeste do observador, até o ciclo horário do astro. No caso aqui, nesse exemplo, seria não só um ângulo horário, mas ângulo horário local. O ângulo horário é sempre medido de 0 a 360 graus no sentido de leste para oeste, né? Lembra? Sempre no sentido da musiquinha, leste para oeste, né? Ângulo horário. E ele pode ser um ângulo horário local, quando a sua origem é o ângulo horário, um meridiano do observador, ou ângulo horário de Greenwich, quando a origem é o meridiano celeste de Greenwich, que pode, dependendo da longitude desse observador, né, pode estar aqui mais para cá ou mais para lá, vai depender da posição, da longitude do observador. Nós fizemos exercício sobre isso, né? Se estiver a leste ou a oeste, o observador estiver a oeste ou a leste do meridiano de Greenwich, ele vai ser posicionado aqui, tá? Então, dois ciclos máximos, equador celeste e meridiano celeste do observador, duas coordenadas, declinação e ângulo horário, que pode ser ângulo horário local e ângulo horário de Greenwich, certo? A segundo sistema de coordenadas equatorial ou uranográfica. Sistema de coordenadas equatorial ou uranográfica, dois ciclos máximos que se cruzam ortogonalmente, equador celeste e um círculo horário do ponto vernal. Ponto vernal, como a gente falou, é uma questão de uma referência no céu, ou seja, no Equador efetivamente, né? Ou seja, é o ponto no Equador onde o Sol, no seu passeio, né, ao longo do ano, na sua eclíptica, né, na sua translação aparente em torno da Terra ao longo de 360 dias, onde ele passa do hemisfério celeste sul para o hemisfério celeste norte. A sua declinação é igual a zero. Então ele pode estar em qualquer ponto do equador celeste, certo? Então, onde ele estiver, seria o círculo horário do ponto vernal. Então esse é o outro, digamos assim, é um círculo máximo perpendicular ao equador celeste e que forma o sistema de coordenadas equatoriais ou uranográficas. As duas coordenadas lidas sobre um ciclo máximo. Uma delas é igual a uma coordenada do sistema de coordenadas horárias, que é a declinação, né? Medida sobre o ciclo horário do astro, de 0 a 90 graus para norte ou para sul, certo? Então aqui a gente tem essa condição. E a segunda coordenada do sistema de coordenadas equatoriais uranográficas, né, ela parte do círculo horário do ponto vernal, digamos que fosse esse ponto aqui, né, parte do círculo horário do ponto vernal de oeste para leste até o ciclo horário do astro, certo? Até o ciclo horário do astro. Então, parte daqui até lá, parte no sentido contrário da musiquinha, porque o nome dela é ascensão reta e é uma coordenada que é usada pelos astrônomos, né? Nós, que somos navegadores astronômicos, utilizamos a ascensão retaversa, certo? Não, mas a coordenada relativa ao sistema de coordenadas é a ascensão reta, tá? Só que
Para nós, como a gente já vai ver no Almanaque Náutico e já vimos exercício, né, a coordenada que nós usamos vai ser a seção reta versa, que é a coordenada medida no equador celeste, para confirmar que é sobre um ciclo máximo, desde o ciclo horário do ponto vernal até o ciclo horário do astro, medido de 0 a 360 graus de leste para oeste. Tá? Então, 2 ciclos máximos e 2 coordenadas, né? Sistema de coordenadas equatoriais ou uranográficas, né? Equador celeste, ciclo horário do ponto vernal, coordenadas declinação e ascensão reta. Mas lembrando sempre que nós usamos a ascensão reta versa, o replemento da ascensão reta. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. E a última, finalmente, sistema de coordenadas horizontais ou azimutais, que é um pouco mais complexa, mas complexa em termos de que tem muitas coordenadas, né? Mas ela é, digamos assim, aquele sistema de coordenadas que permite, né, que se referencie com mais facilidade para um observador, fica com a referência no observador e não na esfera celeste, né? Como eu sempre falo, né? O sistema de coordenadas horárias e equatoriais uranográficas, né? As coordenadas são declinação, ângulo horário, a seção reta versa, então é tudo, você tem que olhar para o céu e tentar ver isso, e é muito difícil ver isso no céu. Agora, o sistema de coordenadas horizontais ou azimutais, as coordenadas são altura e azimuth. Então, para um observador, né, mesmo que não esteja, nós não estamos, né, nós não estamos num horizonte verdadeiro, né? O nosso horizonte é o visual, mas a gente pode se sentir indo para o centro da Terra e tendo então a posição tanto da altura do astro em relação a esse observador e o azimuth, que seria a marcação do astro, né? O seu vertical passando no horizonte verdadeiro. Então, para falar no sistema de coordenadas horizontais ou azimutais, quais são os 2 ciclos máximos que se cruzam ortogonalmente? O horizonte verdadeiro e o meridiano celeste do observador. É aquele meridiano que eu já falei a vocês que a projeção dele no horizonte é exatamente a materialização da linha norte-sul, né? Aquele que passa embaixo do nosso pé, que vem lá do polo celeste, polo norte, polo sul. Então ele projetado lá no céu, e quando ele vem projetado aqui no nosso horizonte verdadeiro, ele é essa linha que liga o ponto cardial norte e ponto cardial sul, certo? Então nós temos isso aqui, e esse é o ciclo máximo, então, ciclo horizonte verdadeiro e meridiano celeste do observador. E as coordenadas? A primeira coordenada é medida sobre o vertical, o ciclo vertical do astro, desde o horizonte verdadeiro até o astro, de 0 a 90 graus, ou seja, ele vai de 0 até 90 graus lá no zênite, né? E aqui até o astro ele mede, então, a altura. A altura, então, é medida aqui nessa coordenada, que é medida sobre um ciclo máximo sempre. As outras coordenadas, como a gente falou, né, diz respeito aqui, medidas sempre no horizonte verdadeiro do observador, um ciclo máximo também, podem ser 5 tipos, né? Pode ser azimuth verdadeiro, lembra que a gente falou aqui, esse astro aqui, se ele tivesse aqui a 10 graus aqui, né, antes de chegar aqui no oeste, no ponto cardial oeste do seu horizonte verdadeiro, né? Então seria o azimuth verdadeiro partindo aqui do norte, né? Ele vai até 360 graus, é o tal do azimuth verdadeiro ou circular, azimuth circular, porque ele dá uma volta de 360 graus, né? Então aqui é 90, 180, até aqui seria 270, se é 10 antes, então o azimuth aqui desse astro para esse observador é azimuth verdadeiro 260, 260. Ângulo no zênite, que é aquele azimuth que é, digamos assim, idêntico ao azimuth náutico semicircular, só o que muda entre os dois é a notação, lembra? Todos os dois, o azimuth náutico e semicircular, é exatamente porque ele só vai até 180. E eles partem de onde? Sempre do norte? Não, pode partir do norte ou do sul, vai depender de onde é o polo elevado do observador. Nesse caso aqui, partiu do norte porque o polo elevado é o norte. Nós aqui no Ciaga vai partir do sul, um ângulo no zênite, certo? Então, vai depender de onde o observador está. A latitude do observador é que vai dizer de onde parte o ângulo no zênite ou azimuth náutico ou semicircular. Parte sempre do norte ou do sul, onde está o polo elevado do observador, até onde
cruza o vertical do astro no seu horizonte verdadeiro. Como a gente falou, se isso aqui for 10 graus, o ângulo no zênite, nesse caso aqui, partindo do norte aqui, que é o polo elevado, né, vai aqui até 90, mais 10 seria 100 graus norte-oeste, noroeste, 100 graus noroeste, certo? Isso para ângulo no zênite. E azimuth náutico semicircular seria norte, 100 graus oeste. Lembra? É só uma questão de notação, tá? O número é o mesmo, o valor é o mesmo, parte do mesmo lugar do norte, né? E os dois vão até 180 graus, tá certo? Podem partir do norte ou do sul. Os dois últimos azimuths, azimuth quadrantal e amplitude, né? Vamos falar primeiro do azimuth quadrantal. Todos os dois só vão até 90 graus, de 0 a 90 graus, e partem da onde? O azimuth quadrantal parte do norte ou do sul, é independente se for polo elevado ou não, é dependendo de onde tiver o astro. Nesse caso aqui, ó, a gente vai ver esses 3 quadrantes não tem astro, o astro está nesse quadrante aqui. Então, se ele vai partir do sul até aqui. Se a gente falou que aqui é 10 graus, então será 80 sudoeste, certo? Aqui está o azimuth quadrantal desse astro aqui, certo? 80 sudoeste. E a amplitude? A amplitude parte do tal do primeiro vertical, lembra? Primeiro vertical é aquele vertical que passa no zênite e no nadir e nos pontos leste e oeste, né? Não esquecer lá da sombrinha do frevo que eu falei a vocês, da minha sobrinha Marina lá de Recife, né? Então, ó lá, lembrando aqui, certo? Esses raios aqui da sombrinha vão ser os verticais do astro. E o primeiro vertical é aquele vertical privilegiado, né? Que tem um nome, né? Então, e essa linha que liga oeste e leste aqui no diagrama azimutal ou no horizonte verdadeiro é exatamente a projeção do primeiro vertical lá embaixo, certo? Então ele parte do leste ou do oeste. Se eu partir do leste para o norte ou para o sul, não encontro nenhum astro. Se eu partir do oeste para o norte, não encontro. Tem que partir, aqui está o astro. Então a amplitude será 10 graus, como a gente tinha estipulado aqui, oeste-sul. Tá certo, pessoal? Então aí está toda a desenho, só para a gente fechar o balão rapidamente aqui ainda nesse desenho aqui, vamos conversar aqui, a gente vai falar hoje agora exatamente sobre o triângulo de posição. Então aqui fica bem fácil de ver, né? Polo, astro e zênite, né? Polo, astro e zênite, seus lados, né? Seus 3 lados tem que ser sob arco de círculo máximo. Aqui nós temos a colatitude, que é 90 menos a latitude, já que do zênite ao meridiano eu tenho a latitude, do zênite ao polo eu tenho a colatitude. Aqui do polo ao astro eu vou ter a distância polar, né? A distância polar, nesse caso 90 menos a declinação, porque esse astro é de declinação de mesmo nome que a latitude do observador, por isso que é 90 menos a declinação é norte, a latitude é norte, então é 90 menos a declinação, certo? E o terceiro lado a gente vai ver que chama distância zenital, que é um dos lados não conhecidos do triângulo esférico de posição. Aqueles que a gente conhece, lembra? Os 3 elementos conhecidos é a colatitude, a distância polar e o ângulo no polo, certo? Esse aqui é a distância zenital, que é exatamente a coaltura, né? Aqui, ó, aqui tem a altura e aqui é a distância zenital. Lembrando sempre que a altura só pode ir até 90 graus, mas a distância zenital pode ir mais de 90 graus. Eu dei até exemplo para vocês na última aula. Por exemplo, o Sol, quando está iniciando o seu crepúsculo náutico, ele está 12 graus abaixo do horizonte. Então, se eu perguntar qual é a distância zenital do Sol quando inicia o crepúsculo náutico, então vai aqui 0 a 90 mais 12, 102 graus. Então a distância zenital ela pode ser sim maior que 90. A altura não, a altura vai ser só medida no seu horizonte visível do observador, tá certo? Então aqui temos os 3 lados, colatitude, distância polar e distância zenital, tá certo? Aqui está a distância zenital. Os ângulos, né? Os ângulos que, esse aqui é o elemento conhecido, ângulo no polo, né? É aquele ângulo que a gente mede sempre a partir, né, do HL, do ângulo horário local. Quando é para oeste é o mesmo valor do HL, e quando é para leste do observador, o ângulo no polo, né, porque ele é de 0 a 180, ele é 360 menos o HL, né? Esse ângulo aqui é importante, é o ângulo no zênite. A gente vê aqui que é o ângulo formado pelo meridiano do observador e o vertical do astro, né? É o ângulo no zênite, é aquele que vai ser exatamente,
como eu falei, pode ser, ele é chamado de ângulo no zênite, mas na verdade algumas tabelas, por exemplo, vão me dar azimuth quadrantal, e a gente vai pegar esse valor para transformar em azimuth verdadeiro. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos dar continuidade agora, vamos trabalhar. Então nós temos os três lados, os três vértices, polo, astro, zênite, e os três ângulos. Esse ângulo aqui é chamado ângulo paralático. Esse ângulo no astro, que é formado pelo vertical do astro e pelo círculo horário do astro, é um ângulo que não tem significado em navegação astronômica. Tá bom, pessoal? Então, prosseguindo aí, triângulo de posição. Vamos fechar o balão da nossa aula aqui, certo? Ó, triângulo de posição é o polo, astro e zênite, né? Objetivos da aula: estabelecer a combinação dos sistemas de coordenadas para a formação do triângulo de posição e determinar os elementos do triângulo utilizando as fórmulas da trigonometria esférica, né? E aí, pessoal, no final dessa aula eu vou até sugerir que vocês deem uma lida, deem uma olhada, caso haja tempo sobrando aí, o capítulo 18, que é o sistema de coordenadas utilizados em astronomia náutica e navegação astronômica, e no capítulo 18.5 efetivamente fala sobre triângulos de posição. E também o capítulo 20. O capítulo 20 fala sobre combinação dos sistemas de coordenadas utilizados em navegação astronômica, o triângulo astronômico ou triângulo de posição, tá? Esses dois capítulos, então, no final dessa aula, a gente acabando ela mais cedo, eu vou recomendar que vocês leiam no MIGS, né, que é o nosso livro-texto, esses dois capítulos, tá? Para vocês reforçarem esses conhecimentos. Se tiver dúvida, eu vou estar à disposição. Triângulo de posição, então. Sua composição requer elementos de todos os sistemas de coordenadas estudados até o presente momento, como nós já vimos, né? Quais são os sistemas de coordenadas que nós estudamos? Sistema de coordenadas horizontais, geográficas, né, da Terra, planeta Terra, e 3 sistemas astronômicos, né, horárias, equatoriais uranográficas, horizontais ou azimutais. E como a gente já viu, acabou de ver lá, né, ó, os 3 vértices, polo, como a gente acabou de ver lá no nosso desenho maior lá, os 3 vértices, polo, astro e zênite, né, polo, astro e zênite, 3 posições, triângulo da paz. Os lados do polo ao zênite é a colatitude do lugar, certo? E aí envolvendo já a latitude, que é o sistema de coordenadas geográficas. A distância polar do astro é do polo ao astro, né? Envolvendo aquela nossa coordenada que é a declinação que é do sistema de coordenadas horárias, sistema de coordenadas equatoriais uranográficas, né? Que pode ser 90 menos a declinação, quando o astro tem uma declinação de mesmo nome que a latitude, ou 90 mais a declinação, quando o astro tem uma declinação de nome diferente da latitude, né? A distância polar do astro. E a distância zenital é aquela que eu falei a vocês, que vai do zênite ao astro, né? Do zênite ao astro é aquela medida no vertical do astro, né? Então é o complemento da altura, então ela vai, certo? E ela vai ser importante, é um dos elementos desconhecidos, aquele que a gente vai atrás por meio dos elementos conhecidos do triângulo esférico de posição. Ela vai nos permitir calcular a altura calculada, certo? Que ela é 90 menos a altura, ela é o complemento da altura, certo? Então é o complemento da altura da posição assumida, da posição estimada, que a gente estimou lá na frente para achar a latitude do lugar, né? Vamos lá. E os ângulos, então, ângulo no polo, que é um dos elementos conhecidos do triângulo esférico de posição, né? É aquele que a gente, quando tem do almanaque náutico o HG, né? A gente... como é que a gente tem esse HG no almanaque náutico? Pela hora da observação, pelo dia e pelo astro, né? A gente tem esse valor, a gente faz um diagrama de tempo junto com a longitude do observador que a gente tem da nossa posição estimada ou assumida, chega-se no AHL e a partir do AHL então a gente calcula o ângulo no polo. Eu já falei no slide anterior, quando o ângulo no polo é medido do meridiano superior do observador até o círculo horário do astro. Quando ele é para leste, até 180 graus. Quando ele é para oeste, o T1 é igual ao HL. Quando é para leste, o T1 é 360 menos o HL, certo? Isso tem que saber, pessoal. Ângulo no zênite, esse aqui vai ser também um dos elementos que a gente vai buscar por meio dos elementos conhecidos do triângulo esférico de posição, e ele vai nos permitir chegar, seja
por meio da HO 249, que vai dar o valor do ângulo no zênite, seja pela tábua Hadler, que é outra tábua de navegação astronômica, que vai nos dar o azimuth quadrantal, a gente vai acabar fazendo um diagrama azimutal para chegar no azimuth verdadeiro. Esse azimuth verdadeiro a gente vai ver que é um dos elementos determinativos da reta de altura da linha de posição astronômica. E o ângulo paralático é aquele formado então no astro, né? Entre o vertical do astro e o círculo horário do astro, que não tem significado em navegação astronômica, tá, pessoal? Então o triângulo de posição está todo muito bem estudado, tudo isso vai cair na prova, vou perguntar cada detalhe desse aqui na prova, hein? Vamos lá. A solução agora, então a gente vai encerrar a matéria praticamente com esses slides aqui, já vai ter a solução, vocês vão chegar na posição. Primeiro elemento conhecido. Posição, a gente tem uma posição estimada, lembra que eu falei a vocês? A gente vai chamar de estimada ou assumida, é aquela posição em que eu tirei a altura do meu astro, certo? A latitude e a longitude em que ou seja, na verdade, são três coisas juntas aí, posição, latitude, longitude, a altura do astro e a hora do observador, a hora que foi feita a observação, porque essa hora, inclusive em hora média de Greenwich, que eu ainda vou ensinar vocês o que é isso, né? Não é bem a hora do relógio, a hora média de Greenwich, essa hora é fundamental para se entrar no almanaque náutico e pegar os elementos conhecidos do triângulo esférico de posição. Então, certo? A posição estimada, certo? Latitude e longitude estimados. Então isso aqui vai me permitir, né, saber a colatitude, chegar junto com HG né, HG e longitude, mais ou menos a longitude a gente chega no HL, que vai me permitir chegar no ângulo no polo, né? Então tudo isso é o primeiro elemento conhecido. Olha aí, a partir da latitude e longitude, com a latitude eu tenho a colatitude, que é 90 menos a latitude, certo? Lá está. Primeiro elemento do triângulo esférico de posição, né? Que eu já cansei de falar isso para vocês. O Czinho, é a distância entre o polo e o zênite, certo? Olha lá, polo e o zênite. Segundo elemento conhecido, aí com a hora exata da observação, que eu falei que tem que fazer parte desse conjunto de latitude e longitude que eu estou, a hora e a altura do astro, né? E que astro que eu estou tirando, tem que saber também, né? Aí eu posso tirar lá o HG do ponto vernal e a ascensão reta-versa da estrela, que a gente sabe que esses dois elementos aqui, somando os dois, eu vou ter o HG da estrela, ou então já tirar diretamente do almanaque náutico o HG, se for Sol, Lua e planetas, né? E a declinação, que é outra. Com essa hora exata eu consigo esses elementos aqui da estrela, ou o HG dos outros astros e a declinação, certo? Com a declinação eu vou chegar na distância polar, né? Sempre dizendo que a distância polar vai ser 90 mais ou menos a declinação, dependendo se a declinação é de mesmo nome ou nome contrário da latitude do observador, tá certo? Se estão no mesmo meridiano celeste ou meridiano celeste contrário, o observador e o astro, tá? Então aí a gente já tem o segundo elemento conhecido, que é a distância polar, tá aqui. Certo? Segundo elemento, distância polar, que é entre o polo e a estrela. O polo e o astro medido no círculo horário do astro, né? Aqui é medido no meridiano superior do observador, aqui no círculo horário do astro, certo? Finalmente, o terceiro elemento conhecido, com as coordenadas horárias, né? A HG da estrela, que é o HG do ponto vernal mais a ascensão reta-versa, ou então o próprio HG que a gente tira lá do Sol, Lua e planetas, né? Eu consigo chegar no HL, ângulo horário local, por meio da longitude, que é da minha posição estimada ou assumida, né? E com o HL, desenhando um diagrama de tempo, eu vou chegar no ângulo no polo, certo? Ângulo no polo, que é o T1, certo? Então, o T1, quando é a oeste, quando está a oeste do meridiano do observador, porque ele vai até 180 graus, é o mesmo valor do HL. Quando ele está a leste do meridiano do observador, é 360 menos o HL, e esse é o terceiro elemento conhecido do triângulo esférico de posição, certo? Prosseguindo, então, está lá, T1, certo? Colatitude, distância polar e T1. Então, agora vamos para os elementos desconhecidos. Elementos conhecidos, está lá. T1, ângulo no polo, distância polar e colatitude. Elementos a calcular. Quais que a gente vai ter? A distância zenital, que eu já falei a vocês, que é medida no vertical do astro. E sendo no vertical do astro, ou seja, do astro até o horizonte, nós temos a altura. Daqui até lá a gente vai ter 90 menos a altura calculada, ou altura para aquela posição estimada
que nós colocamos lá, tá certo? Então aqui nós temos a altura. E o segundo elemento, distância zenital. Distância zenital, como eu falei, é 90 menos a altura calculada. A altura para aquela posição que eu calculei, ou seja, essa distância zenital, pessoal, ela vai me dar esse valor aqui relativo a uma altura para a posição que eu designei como posição estimada ou posição assumida, tá certo? Então, se aquela posição estiver muito bem feita, ou seja, se eu naveguei muito corretamente, essa posição aqui, essa altura decorrente dessa distância zenital vai ser igual, a altura calculada vai ser igual à altura verdadeira. Mas se tiver alguma diferença entre elas, eu preciso reposicionar a minha reta de altura, tá? Então, mas de qualquer forma, a distância zenital, como é que eu chego na distância zenital? Por meio da trigonometria esférica, que eu tenho 3 elementos conhecidos, então com a trigonometria esférica eu calculo esse valor aqui, a gente vai ter a fórmula aí, fórmula das cotangentes, a fórmula geral aí, mais à frente aí, tá? Ou então pelas tábuas de navegação astronômica, né? E com a distância zenital eu chego na altura calculada, a altura que deveria ser meu astro para aquela posição que eu designei como estimada ou assumida, né? Então cheguei na altura calculada. E aqui o ângulo no zênite, o Z, lembra? Aquele Z ângulo no zênite que, como eu falei, pode ser um dos ângulo, aqui pode ser ângulo no zênite. Nesse caso aqui a gente vai fazer essa conta, mas dependendo da tabela de navegação astronômica que você usar, se você usar 249, você vai sair com ângulo no zênite, mas se você usar a tábua Hadley, vai sair com o azimuth quadrantal. Então é preciso saber fazer, a partir daqui a gente vai ter que usar, se for ângulo no zênite ou azimuth quadrantal, saber fazer um diagrama azimutal para poder chegar no azimuth verdadeiro. Esse azimuth verdadeiro é o que me interessa. A gente vai ver aí, ó, azimuth verdadeiro. O azimuth verdadeiro vai ser como se fosse, pessoal, como eu falei a vocês, ó, o que a gente vai ter aqui, ó, esse azimuth verdadeiro é como se lembra que eu falei que o que é uma linha de posição astronômica, né? Uma linha de iguais altura. Então a gente olhando lá para um astro lá no céu, né? Então se esse astro todo mundo que visse esse astro na mesma altura estaria na Terra, né? Estaria no globinho terrestre aqui, um círculo de iguais alturas, né? Mas daí se eu pegar esse astro e projetar na Terra, ou seja, onde eu estiver, a posição, ou seja, que eu estiver olhando ele, é como se fosse o azimuth do astro. Esse valor aqui, então, vai me dar exatamente esse raio entre eu e a projeção do astro lá na Terra, tá? A gente vai ver que esse é um elemento determinativo da reta de altura. Pela fórmula fundamental e fórmula das cotangentes, então, né, pelos 3 elementos conhecidos, a gente pode chegar nesses outros 2 aqui, a distância zenital e ângulo no zênite, né? Então, vamos lá, o que temos de calcular? Para calcular a altura calculada, essa AE aqui, ó, como é que a gente pode usar aqui as fórmulas da trigonometria esférica, né? Aqui, ó, altura calculada é igual arco seno, seno da latitude. Nós temos a latitude? Temos, a latitude aquela assumida ou estimada. Seno da declinação, como é que a gente tem essa declinação aqui? Pela hora da observação, eu entro no almanaque náutico e tiro o valor da declinação do astro. Tá aqui, tenho também. Cosseno da latitude, a mesma latitude que está lá, cosseno da declinação, mesma declinação, e cosseno do HL, ângulo horário local. Como é que eu tenho esse HL aqui? Por meio da hora da observação, eu vou no almanaque náutico e tenho o HG, né? HG diretamente do Sol, Lua e planetas, e se não, então tem o HG do ponto vernal e a RV da estrela, e tem o HG da estrela, tem o HG de qualquer astro, qualquer dia do ano, qualquer hora. E combinando com a longitude que eu estimei, que eu assumi, eu vou chegar ao meu ângulo horário local. Então, todos esses elementos eu posso conseguir, né, por meio dessas informações que nós já mostramos a vocês. Então, com isso, eu teria a minha altura calculada, por meio da trigonometria esférica, certo? E, finalmente, o azimuth, como é que seria calculado? Arco cosseno, a seno da declinação, já tirei do almanaque náutico. Latitude, que é da minha posição estimada ou assumida. Seno da altura calculada, que eu já calculei anteriormente. Cosseno da altura calculada e cosseno da latitude. Então, todos os dados aqui, todas as variáveis aqui são conhecidas. Então, eu teria, por meio da trigonometria esférica, a minha altura calculada e o meu azimuth. Tá certo, pessoal? Então, essa é a forma de mostrar a vocês que é possível usar a trigonometria esférica para resolver. Aliás, é a maneira
correta. As tábuas é um subterfúgio, é uma maneira mais fácil, vocês vão aprender com a professora Laís, tá? Mas vamos lá então, prosseguindo aqui para explicar a vocês. Processo de obtenção de uma linha de posição e de uma posição astronômica. Assume a posição, como eu falei, assumir a posição não é só a latitude e a longitude, é a latitude e a longitude que eu tirei, a altura do astro, e anotei a hora correta, HMG, a hora média de Greenwich da observação. E qual o astro que eu observei, ainda tem isso. E agora sim, quando eu tiro o astro com esse sextante, né, que eu falei a vocês, que eu tiro a altura instrumental, corrigido do instrumental, vira a altura observada, depois com as outras correções que vai ser de depressão da altura do olho do observador para transformar essa altura observada em altura aparente, depois com a paralaxe, com outras correções eu transformo a altura aparente em altura verdadeira. Então essa aqui vai ser a minha altura verdadeira, é aquela que eu tirei do sextante, depois de fazer as devidas correções que eu já falei a vocês. Tem uma unidade de ensino só para ensinar a vocês essas correções, que eu parto da altura que eu tirei no sextante e vou chegar na altura lá do horizonte verdadeiro, aquela lá, né, do ciclo máximo que passa no centro da esfera terrestre. É essa daqui, a altura verdadeira, tá certo? Começa com a altura observada e chega na altura verdadeira. A gente já tinha aquela altura calculada lá atrás, lembra? Resolvo o triângulo de posição. Como é que resolve o triângulo de posição? Eu tirei, quando eu observei o astro com a altura aqui pelo sextante, tirei a hora da observação. Com a hora da observação e a posição, latitude e longitude, aqueles três elementos conhecidos, né? Com latitude, distância polar, ângulo no polo, chego na distância zenital e chego no ângulo no zênite, né? Daí eu vou ter a altura calculada e o azimuth. Exatamente isso que ele vai falar aqui, ó, altura calculada e azimuth. Então esse aqui, ó, esse grupo aqui é que vai ser exatamente, ó, altura verdadeira e altura calculada e azimuth verdadeiro serão exatamente os elementos determinativos da reta de altura. A gente já vai tentar explicar para vocês isso, tá? O azimuth verdadeiro é aquilo que eu falei a vocês. Se eu estou olhando uma estrela, né, se eu projetar essa estrela aqui na Terra, a direção que eu tenho para ela é exatamente a direção do azimuth verdadeiro, tá? Então, vamos lá, prosseguindo. Olha só, processo de obtenção de uma linha de posição. Se a altura verdadeira, diferente da altura calculada, né? Altura verdadeira, quando eu falei, se fosse a mesma, quando eu pego, se a minha posição estimada fosse efetivamente a posição que eu estaria navegando, que seria correta ali, ou seja, se as duas fossem iguais, a altura verdadeira fosse igual à altura calculada, aquela posição que eu estaria seria o ponto determinativo da minha reta de altura. Então, veja bem, como eu disse, a linha que me liga até o astro projetado na Terra, seria exatamente essa linha do azimuth. Seria como se fosse, como eu disse a vocês, se é um círculo de iguais alturas, esse azimuth seria como se fosse um raio dessa centrado na projeção do astro na Terra, e esse raio então seria essa linha que me ligaria de mim até o astro. Então, se a altura verdadeira fosse igual à altura calculada, esse ponto ali seria exatamente o ponto determinativo da reta de altura. Então, naquele ponto eu traçaria uma tangente e ali seria então minha reta de altura, ou seja, eu estaria numa linha de posição astronômica, um lugar geométrico de todos os pontos que o navio se encontra, tendo sido feita uma observação em um determinado instante, certo? Então, mas quando é diferente, o que a gente tem que fazer? Olha só, vamos aqui, está dando exemplo, se A for menor que a altura verdadeira, for menor que a altura calculada, né? Depois a gente tirar com o sextante a altura verdadeira, fazer os cálculos do triângulo esférico de posição e achar que a altura verdadeira foi 29 graus 58 minutos e a altura calculada foi 30 graus. 29 graus 58 minutos e a altura calculada 30 graus. Ó, lá está o astro na posição verdadeira. Eu usei aqui o meu sextante e tirei a minha altura verdadeira, 29 graus 58 minutos, né? É menor que a altura calculada. E calculando pela posição estimada, né? Essa aqui foi a posição estimada que eu tinha quando eu fiz o meu, resolvi pelos três elementos conhecidos, usei ou trigonometria esférica ou sistema de tabelas de navegação astronômica, e cheguei que minha altura calculada era 30 graus. Esse aqui então 29 graus e 58 minutos. Aqui, certo?
O azimuth, pessoal, como eu falei a vocês, se eu projetar esse astro aqui na Terra, o azimuth verdadeiro vai ser essa linha. Então, a partir dessa posição estimada aqui que eu tenho, certo? Ou seja, como eu falei a vocês, para esse astro aqui, o que seria uma linha de posição astronômica? Seria uma circunferência, né, em todos os astros que estivessem olhando para esse astro na mesma altura. A reta de altura é uma tangente nesse ponto. Se A fosse igual a E, aqui, a reta passaria nesse ponto aqui, certo? Como aqui o A é menor que o AE, de quanto? Aqui é 29 graus, 58 minutos. Aqui é 30, então vai ser A menos AE, vai dar 2 minutos de arco. 2 minutos de arco coincide a 2 milhas. Então, nesse mesmo azimuth, eu vou traçar 2 milhas me distanciando na direção contrária do azimuth. Esse ponto aqui é que passa a ser, então, meu ponto determinativo da reta de altura. Então, aqui eu traço ele e traço, então, uma perpendicular a esse azimuth. Por que perpendicular ao azimuth? Porque é uma tangente, e como se esse azimuth fosse um raio, né, daquele círculo de iguais alturas da projeção do astro na Terra. Então, eu traçando uma perpendicular ao azimuth aqui nesse ponto, eu vou estar traçando a minha linha de posição astronômica. Minha linha de posição astronômica, né, lugar geométrico de todos os pontos que o navio se encontra, tendo sido feita uma observação em um determinado instante. Se fosse A igual a E, eu traçaria essa reta aqui. Se fosse o contrário, se A fosse maior que a E, se A fosse maior que a E, ou seja, se eu tivesse essa minha posição estimada, eu tivesse calculado aqui 30 graus, né? E digamos que a minha altura verdadeira, o A menos a E, fosse em vez de 30, fosse 30 graus e 4 minutos. 30 graus e 4 minutos a altura verdadeira. Então, 34 menos 30 daria 4 minutos. Então, eu calcularia 4 milhas aqui na direção do azimuth e traçaria aqui a minha linha de posição astronômica. Essa é a técnica para se chegar na linha de posição astronômica. Parece muito simples e é realmente, só tem que saber fazer todas essas contas para chegar, né? Ou seja, nos elementos determinativos da reta de altura. Quais são? A diferença de alturas, altura verdadeira menos altura calculada, A menos AE, e o azimuth verdadeiro. Então, basta isso. Se você conseguir chegar, você chegou na sua linha de posição astronômica. A reta de altura, certo? É azimuth verdadeiro e diferença de alturas. Com esses elementos determinativos disso aqui, a gente chega numa reta de altura, né? Com 3 linhas de posição, a gente tem uma posição observada, tá certo? Lá está, então, ó. Como vou definir minha posição, né? Posição estimada é aquela estimada ou assumida que eu assumi, né? Tem a primeira estrela lá, certo? O azimuth, então, é essa linha que eu falei para vocês, ou seja, a minha linha de posição astronômica tem que ser perpendicular. Agora, se o A for igual a E, vai ser igual em cima dessa posição estimada. Se o A for maior que o AE, então vai ser mais próximo da estrela. E se o A for menor que o AE, vai ser mais distante na direção contrária do azimuth, mas sempre perpendicular a essa linha do azimuth, tá certo? Olha lá, no caso aqui, esse caso o A foi maior que o AE, essa distância aqui em milhas, tá? Então tracei aqui a minha primeira linha de posição astronômica. O segundo aqui, astro, né? Digamos que foi na mesma posição, também o A foi maior que o AE, traçamos a segunda aqui. E o terceiro astro, é só para dar um exemplo, mesma forma também. Então as 3 linhas de posição se cruzaram nesse ponto, aqui está. Essa é a forma de achar então a minha posição observada astronômica, certo? Aí está, posição observada astronômica, diferente da posição estimada, certo? Então essas linhas de posição, digamos, aumentaram a minha precisão de navegação. Tá certo, pessoal? E é isso que é fazer, então, uma navegação astronômica, tá certo? Então, com isso, a gente encerrou a nossa unidade de ensino 3.0, pessoal, sistema de coordenadas astronômicos. Vimos também aí essa parte de como chegar na linha de posição astronômica, calculando o triângulo esférico de posição, certo? Então, tudo isso é muito importante. Se preparem, estudem para fazer esse trabalho. Eu vou passar esse trabalho valendo 2 pontos. Eu espero que seja uma boa para vocês, para nós, para vocês. Que, na verdade, o que adianta esse trabalho? Vocês, quando fazem ele, vocês já estudam para a prova, certo? É um trabalho de geometria descritiva, mas vocês já vão aprendendo ali, vão trabalhando nos ciclos máximos, como é que se faz, as coordenadas, o sistema de coordenadas, os cálculos de ângulos ali e tudo mais, tá certo?
Então tudo isso vai ser muito bom. Então a ideia é que esse trabalho seja realizado, mas vou esperar ainda aí para ver como é que vai ser a sequência dos eventos aí no Ciaga, tá bom? Agradeço a vocês, como tem ainda um tempinho de aula aí, como eu falei, eu recomendo que vocês passem esse resto do tempo aí com o seu livro-texto, no capítulo 18, que é o capítulo de sistema de coordenadas utilizados em astronomia náutica e navegação astronômica, e o capítulo 20, que é a combinação do sistema de coordenadas utilizados em navegação astronômica, o triângulo astronômico ou triângulo de posição. Então, a próxima aula a gente já começa com a unidade 4.0, que é a medida do tempo, tá certo? A gente vai ver então o que é a hora média de Greenwich, vai ver quantos sóis realmente existem e tudo mais, tá certo? Então, obrigado pela atenção, espero que tenha sido claro e até a próxima aula. Muito obrigado, até logo.